Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Estou muito feliz hoje por poder compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que muda as nossas vidas, que cura, que liberta. E como nós temos muita coisa hoje, eu vou ser direto para que a gente saia daqui transformado. E hoje eu creio que você vai sair pensativo. Bastante pensativo. Vai vir comigo? Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versículo 41 e 42. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, olha o peso do sentimento, olha o sentimento, não ouça isso com frieza, com o coração, com a tua alma, e disse, se você compreendesse, neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Meu Deus, é forte, né? A paz chegou, a cura chegou, a libertação chegou, mas eles não compreendiam. Acho que é a pior coisa que pode existir, né? Muito duro. E aí Jesus, a passagem que nós estamos vendo é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vocês já devem ter ouvido falar que haviam ramos daquela, como é que chama aquilo? Palmeira, né? Aqueles ramos, o povo totalmente gritando, quase que, se você for estudar, eram gritos, eram palavras de exaltação, era uma coisa sobrenatural, pessoas arrancando o manto e colocando para que ele passasse. Ele entrava, naquela época, ele entrando em cima de um burrinho. Por que burrinho? Porque burrinho naquela época transmitia, era um sinal de paz. Cavalo era sinal de guerra. E Jesus é de paz. E ele entrou num burrinho. Tudo isso tem um significado para nós profundo, mas o tempo não permite. Mas eu vou no cerne da questão, eu quero que você saia daqui pensativo nisso. Jesus vem do jardim, aonde ele tinha o quarto de guerra, quem lembra? Jardim das Oliveiras. Ele estava vindo do Jardim das Oliveiras, porque ele frequentava o Jardim das Oliveiras, era o lugar que ele orava, era o lugar que ele buscava, era o lugar que ele se entregava. E ele vem do Jardim das Oliveiras para entrar em Jerusalém. Num burrinho. Você consegue imaginar no coração a cena? O passinho do burrinho. E o povo aclamando. Jesus, Jesus, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Lucas 19:36 diz assim, enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Vocês aplaudiram Jesus, não aplaudiram? Vocês glorificaram Jesus, né? Eles também. Agora, será que há diferença desse aplauso, desse louvor que você deu aqui agora, para os deles? Eu espero que seja bem diferente do deles. Por quê, pastor? Porque era festa por fora e coração fechado por dentro. O que, pastor? Nós já aplaudimos quando o senhor disse, o povo estava com o coração fechado por dentro?
Eles queriam o que Jesus fazia, mas não queriam o que ele era. Pastor Sérgio, como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Como é que o senhor sabe? A Bíblia? Vamos para a Bíblia? João 6:26 diz assim: vocês me procuram, presta atenção, não porque viram os sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui começa nosso pensamento, nossa meditação. Eles estavam lá, presentes. Hosana, bendito o Rei. Coração fechado. Entrou para ser recebido em Jerusalém e saiu totalmente rejeitado. E a prova disso, pastor? Lucas 19:41. Eu fico até meio... Vamos ver Lucas 19:41? Pode projetar? Como é que eu posso afirmar uma coisa dessa? Vamos ver? Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Então Jesus estava satisfeito com aquela glória a Deus. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ele estava feliz? O que ele fez? Chorou. E aí eu quero que você entre numa introspecção. E dentro, você e Deus agora. Você estava louvando aqui agora. Você estava fazendo a mesma coisa que aquele povo estava fazendo. Querendo o pão, não o pão que perece, mas o pão do céu, ou que é sua bênção, como eles queriam. A prova disso é que Jesus chora. E Jesus passa por eles, aclamado, roupa no chão, mantos, e no final da entrada triunfal, cheio de ramos, não tem ninguém para acolhê-lo. Ninguém. Não teve uma porta que recebesse Jesus. Não teve ninguém para dizer: Jesus, entra na minha casa, fica comigo. Ninguém. Que coisa, né? A gente não conhece o coração das pessoas, mas Jesus conhece. Jesus sabe quem você é. Não adianta a gente ficar disfarçando aqui, glorificando, exaltando, adorando, se o coração não estiver nele, gente. Nós não vamos chegar, irmão Manuel, a lugar nenhum. Nós temos que ter compromisso, nós temos que ser comprometidos com a palavra de Deus em todos os sentidos. Não podemos nos deter em detalhes. Nós temos que abraçar Jesus. Ele entrou e está aqui hoje. Mas o meu medo é que ele esteja chorando. Porque se está na Bíblia é para a gente refletir. Porque quando a gente olha com os olhos desavisados, a gente acha que era festa, que Jesus estava gostando, que era a celebração, a entrada triunfal de Jesus. Hoje é o dia que nós vamos comemorar a Páscoa, a ressurreição, a passagem. Mas será que Jesus está recebendo? Ai, meu Deus, isso me faz ficar gelado. Será que a gente está fazendo o melhor? Será que a gente está realmente numa entrega? Olha o que está em Lucas 19, 37 e 38. Toda a multidão louvava a Deus. Bendito é o Rei. Mas era da boca para fora. Coração distraído com outras coisas, com necessidades. Eu não sei como é que você entrou aqui, se você está pensando em receber alguma coisa ou adorá-lo.
É dia de festa, sim. A cruz está vazia, graças a Deus. O manto ele tirou e jogou. Não preciso mais, já venci. Ressuscitou, está vivo. Mas será que a gente está alegrando? A palavra de Deus diz assim, Isaías, capítulo 1, versículo 3. Eu vou correr, você precisa, ouça, por causa do tempo. Isaías 1,3 diz assim: o boi conhece seu dono. Legal. O jumento sua manjedoura. Mais legal. Mas Israel não entende. Quem é Israel hoje? Israel não entende. Meu povo nada compreende. E eles gritavam, Hosana, 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 mas não entendiam o que clamavam. Hosana significa salva-me. Hosana significa salva-me, Senhor. E eles estão lá gritando, Hosana, Hosana, mas não entendiam nada, não compreenderam nada, não sabiam quem estava entrando, não estavam aproveitando a grande oportunidade da vida deles, de ter o Senhor dos Senhores ao vivo e a cores, podendo ser tocado. E eles desperdiçaram. Meu Deus, rejeitaram o Salvador, pedindo salvação, sem saber o que era realmente, o que representava aquele momento. Hosana. Palavras soltas, perdidas. Lucas 19. Templo cheio. Mas o coração vazio. Lucas 19, 45. Vamos ver? Jesus entrou no templo e expulsou os que vendiam. Pastor, Jesus entrou no templo e expulsou os que vendiam. Sim, no dia seguinte, ele volta. E no templo, cada um tinha um propósito. Cada um queria receber alguma coisa, algum lucro. Jesus fica revoltado com aquela situação, fica irado. Porque não era o propósito da casa de Deus. Pastor, hoje a gente aqui não vende nada. Sim, graças a Deus. Nós temos sim uma cantina lá fora, como hoje vai ter, mas é para a casa de Deus. É em prol da casa de Deus. Só que o que Jesus quer nos alertar hoje, como eles estavam distraídos no templo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está no meio deles, passando e eles fazendo negócios. E se a gente trouxer para o dia de hoje, o que significa? São pessoas distraídas dentro da igreja. Pessoas que estão ouvindo a mensagem, mas estão com a cabecinha lá não sei aonde. Cuidado, meu querido, minha querida irmã. É o celular. É levantar para tomar um cafezinho. É levantar para conversar com alguém, alguma coisa que lembrou. Distraídos no momento de oração, na hora da oração levanta um monte de gente para ir ao banheiro, perde a oração. Antes tem o louvor, a adoração, chega tarde, porque a palavra só começa tantas horas, eu vou chegar para a palavra, desperdiçando, distraídos com a palavra de Deus, pastor Wilson. E Jesus chora. Meu povo não entende que eu estou presente, que eu posso curar, que eu posso transformar, mas a mente está distraída com outras coisas. Eles não me reconhecem. Isaías 29:13 diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Que coisa mais sufocante. E aí eu fico perguntando, será que eu estou te agradando, Jesus? Será que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Me mostra, Senhor, onde eu estou errando. Eu clamo a Ti para que o Senhor não chore olhando para mim. Entende? Então que hoje seja um dia de conserto. Eu não tenho muito tempo para pregar hoje, mas que seja um dia de conserto, não só, mas o coração vazio. Ele passou, olhou quanta gente distraída, o templo cheio, mas ninguém para se prostrar diante dele de verdade.
A bênção estava na porta e ninguém viu. Tem misericórdia, Jesus. E aí eu queria que você começasse a pensar se você não está desperdiçando uma oportunidade hoje. Com a sua vida, com as suas atitudes, com os seus pensamentos, com o seu dia a dia, com o que você vai fazer durante a semana. Lucas 19:44 diz o seguinte: você não reconheceu, olha só Jesus falando, tudo no contexto lá de entrada triunfal, você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Está falando para Israel, chorando, você não reconheceu, você foca em coisas desnecessárias, quando eu estou presente, quando eu estou aqui. Deus tinha aberto uma porta, mas o povo fechou o coração. Como é que está o seu coração hoje? Lucas 13:34 diz: quantas vezes, presta atenção, Jesus falando com Israel, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha junta seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Meu Deus! Eu espero que você esteja aí numa transformação, numa revisão de vida, numa autoanálise, para ver como é que você está hoje aqui sentado. Você vai aplaudir ou vai amá-lo no aplauso? Daqui a pouco nós vamos ter crianças, nós vamos ter coral, nós vamos ter uma série de coisas aqui hoje ainda. Mas como é que vai estar o teu coração? E eu quero que você, quando estiver durante aqui os eventos que vão acontecer, que você olhe e faça uma autoanálise. Eu estou adorando ou eu quero alguma coisa? Eu quero a mão dele só, como o povo queria, e Jesus chora. E aí, se a gente lê Hebreus 2:3, a palavra de Deus diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Você quer ser salvo? Então não podemos negligenciar a palavra viva que está no nosso meio. Nós temos que reverenciá-lo, nós temos que voltar com choro na igreja. Nós temos que voltar, infelizmente, mas Deus sabe todas as coisas, eu não posso me ajoelhar. Quem não me conhece aqui, está visitando, eu tenho prótese no joelho. Mas como eu queria, e você que pode, se ajoelha, clama, chora, reconheça o Rei dos Reis, diga hosana nas alturas, mas de coração, de alma, de espírito. É isso. Como escaparemos se negligenciarmos? E a negligência está aqui escrito. Porque você tem tudo para adorá-lo. Você não pode vê-lo, mas eu posso, você também pode sentir a presença dele. E aí a gente pode dizer para ele: Jesus, lá não te receberam, mas entra aqui, olha, eles não quiseram, não te deram casa, eles não te deram aconchego, mas eu guardo o Senhor aqui no meu coração, quentinho, o que o Senhor precisar, eu dou, eu libero a minha vida, a minha alma, eis-me aqui, Senhor. Era isso que ele queria. Ele não queria ramo, coisa nenhuma. Ele não queria manto no chão. Ele queria verdade. Aqueles que buscassem em espírito e em verdade. Será que a gente pode achar alguém aqui hoje assim? Será que Jesus está chorando agora? Ou está sorrindo? Porque ele está aqui. Jesus procura ainda verdadeiros adoradores. João, capítulo 1, versículo 11, diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora, ele ainda bate, tá? Ele está batendo ainda a porta e está procurando morada. Porque eu não sei se você sabe,
Quando ele passou aquele dia todo em Jerusalém, ele foi até o templo estava vazio, era só festa na rua, do lado de fora, do lado de dentro não tinha, a casa dele estava vazia, diz as escrituras, que ele passa, olha, observa, e não tem ninguém para dizer, entra, a casa vazia, gente. Não é número de pessoas, é isso aqui, ó. E sabe o que ele fez? Jesus não mete o pé na porta de ninguém, não. Meu. Ele é gentil, cavalheiro. Sabe o que ele fez? Foi para a casa daqueles que o amavam. Ele foi para a casa daqueles que o recebiam com festa. Eles foram para Jesus, naquele momento ali, foi para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus teve que ir para Betânia. Jesus foi embora. Vocês estão prestando atenção? Dá para entender, mano, Nayara? O que aconteceu naquele dia que a gente acha que foi só? Que beleza! Entrada triunfal, foi um fracasso geral do povo dele, não. Ele estava ali presente para curar, para libertar, ele queria que o povo agarrasse ele, nos cure, nos liberte. Ele ia fazer um estrago, entre aspas, no inferno. E eu não ia. Esse era o propósito. Eu cheguei. Templo vazio. Pode ler as escrituras, ele passa. Olha o templo. Vou para a casa de quem me ama. E vai para Betânia para se instalar na casa de Marta, Maria e Lázaro, que o recebem. Entra, Jesus. Entra. Com aflição, viria um problemão. Viria ou não viria? Viria um problemão na casa deles? Você imagina se Jesus não tivesse ido para lá. Porque eu creio que quando Jesus botou Marta e Maria e começou a ensinar, Marta ocupada, Maria prestando atenção, você conhece a história. Eu creio que ele estava dizendo, mesmo que alguém morra, viverá. Só que aquilo deve ter entrado aqui, saído daqui, porque a gente é assim mesmo, né? Não presta atenção. E ele deve ter dito, eu estarei convosco todos os dias da vida de vocês. Viu, Marta? Ô, Marta, vem para cá, senta aqui, Marta. São os distraídos. Senta aqui. Ouve o que eu estou falando com você. Nenhum mal sucederá a vocês, nem praga alguma chegará à casa de vocês. Glória, eles devem ter dito, mas de coração. Porque quando Lázaro morre, ele tem o controle da situação. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Eles não sabiam, mas o lugar de Jesus estava garantido no coração. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a segurança. Aonde o puseste? Meu Deus. A casa que recebeu, meu irmão, vê milagre. A casa que recebe, vê milagre, sem entender. Eu não entendo, o meu irmão morreu. Não é para a morte. Eu tenho controle, porque eu moro com vocês. Então, descansa. Eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Eu tive com vocês, vocês me guardam, eu durmo na casa de vocês, eu tomo café na casa de vocês, eu almoço na casa de vocês, eu janto na casa de vocês. A tua casa é a minha casa, Marta, Maria. Fica tranquila. Eu sei que vocês estão distraidinhos, não me entendem muito bem. Quando eu disse, tu creres que Lázaro ainda vai ressuscitar? Sim, no último dia. A gente não entende. Mas porque a gente guarda Jesus nas nossas vidas. Ele tem um compromisso conosco. A população lá de Jerusalém viu o milagre, mas quem guardou Jesus viu. Então, ele diz para nós, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, está saindo aqui pela minha, eu vou abrir, vou entrar e vou cear com você. E esse cear com você é o milagre. Vocês estão entendendo?
Agora, ele entra, para a gente terminar, ele entra em Jerusalém num burrinho. O burrinho para nós é um instrumento, não é um animal espiritualmente falando, é um instrumento que está disposto a pagar o preço sem palco, sem luz, sem brilho. E ninguém sabe o nome do burrinho, é chamado de burrinho. E ele entra melhor do que os que estavam ali, porque os que estavam ali estavam com o coração longe dele, mas ele entra carregando, sendo um instrumento, sendo usado, e vai com Jesus até o fim. E tem muito ensinamento aqui para nós, muito. E Jesus chora sobre a cidade porque ele sabia que era a última oportunidade deles. Grava isso que eu estou falando. Era a última oportunidade deles. Será que a gente vai ter outra? Alguém garante que vai ter outra? Alguém garante aqui que vai ter outra oportunidade? Só Ele sabe. E aí, a palavra de Deus é bem clara. Jerusalém rejeitou o dia da visitação. Rejeitou o dia da visitação. Como é que você está aí agora? Ele oferece paz, e você? Indiferença? E Jesus ainda chora quando o povo não discerne. Ele ainda chora. Então eu espero que você seja uma Betânia hoje que recebeu, e não uma Jerusalém que resistiu. Entenderam o que o pastor falou? Hoje ele não quer visita. Ele não quer visita, que você esteja aqui visitando. Ele quer morada. Ele quer que você leve ele para casa. Que você não desperdice essa oportunidade. O teu dia é hoje. Eles não sabiam, perderam grande oportunidade. Ah, se eu estou lá. Brincadeira. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Porque somos todos iguais. Mas o que vale é a advertência hoje. Como é que você vai aplaudir quando eu terminar aqui? Eu espero que você aplaude a Jesus de verdade. E não da boca para fora. E não rejeitando o dia da visitação. Tomando para si a oportunidade de cura, de libertação, do que você quiser. Abre a tua porta hoje e diz: Jesus, se ninguém aqui te der lugar, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. E vocês, cadê a minha banda linda? Cadê ela? Nós vamos louvar a Deus. E nesse ínterim aqui, eu quero orar por você, pode ser? Você pode ficar de pé para receber essa oração, não de mim, mas em honra àquele que está entrando. Você pode gritar: Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você pode fazer isso de coração? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada um que aqui está nas tuas mãos, Jesus. Agora não sou mais eu com eles, Pai. Agora são eles com o Senhor. Eles decidem, a vida é deles. Eles sabem o que vão fazer daqui para frente. Agora eles têm os olhos espirituais abertos. Aquele dia não foi de festa para Jesus. Eles não o receberam. Eles queriam gritos, queriam festa, mas não te queriam. Aqui agora é diferente, Jesus. Eles clamam por ti. Eles clamam por ti. Então, Senhor, eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos mais uma vez, pedindo que o teu Espírito Santo abra os olhos espirituais do teu povo. Que não esteja ninguém aqui, Pai, de maneira distraída. Que não estejam, Senhor, completamente dispersos, preocupados com o celular, com a hora,
preocupados com o que vão fazer semana que vem, preocupados em falar ou dar algum recado, mas que estejam focados em Ti, Pai. Eu os entrego agora, Pai, todos nas Tuas mãos, te dando graça